dia, mas bom dia mesmo. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 19 de setembro, dia do comprador e dia do teatro. Queremos dirigir uma palavra a todos os dramaturgos, a todos os participantes desta arte teatral. Quantas histórias nós vemos através da arte teatral descrita, através de uma história, através de um enredo, e que levam as pessoas a pensar na importância do teatro. Teatro existe como uma das artes para narrar, descrever a história de personagens que viveram no passado. E muitas vezes histórias também reais de famílias que estejam passando por uma crise, por um conflito, e ficam as lições para aqueles que estão ali na plateia. Parabéns a todos os que fazem e celebram o Dia do Teatro. Dentro de instantes estaremos ouvindo a conclusão do estudo sobre soteriologia, estudo esse que nós estamos realizando sempre aos domingos em nossa igreja, e nós estamos compartilhando também com aqueles que estão conosco através do programa Opção para a Vida. E você também ainda ouvirá neste programa uma belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracali. Antes, porém, lembramos a todos que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar, peço duas coisas para que você faça. Primeiro, ore, interceda para que este programa permaneça no ar. Segunda coisa, se você sente no seu coração o desejo de nos ajudar, você poderá fazê-lo através de uma generosa oferta, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos àqueles que puderem orar e cooperar para que este programa permaneça no ar. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o conjunto coral Saracali. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida, sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar.
Paulo deixou um rastro de passagens, de textos na carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, todas as epístolas de Paulo, em todas elas ele deixou um rastro dessa doutrina. Tanto é que Paulo, depois de Calvino, podemos assim dizer, foi o que teve, Calvino foi defensor, como o próprio Agostinho, mas Paulo foi quem mais tratou do assunto, descendo a fundo. Tanto é que ele, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 8, e a gente vai ler agora, versículo 35, eu só estou aqui na introdução, para poder entrar nos versículos que nós lemos hoje há pouco, não é? No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 35, ele conclui: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? É uma pergunta que ele faz. Aliás, ele vem fazendo essa pergunta, não é? A partir do versículo 31, mas eu estou chamando a atenção aqui para o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em Cristo Jesus, que foi levado como ovelha muda. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma passagem como essa, meus irmãos, é suficiente para a gente não estar aqui derramando qualquer raiz de dúvida, de incerteza quanto à segurança que aquele que foi alcançado por Cristo, pela graça de Deus, pode ou deve ter em seu coração. Então, Paulo, numa passagem como essa, em outras tantas, que eu vou apenas citar algumas, porque são dezenas e centenas, eu vou apenas citar algumas. Ainda Paulo escrevendo aos Romanos, aliás, agora aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. 11, 29, falando também ainda sobre esse aspecto. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não vai ter duas palavras, uma diz sim, outra diz não, é uma só. Amém, irmãos? Ele não tem dois aspectos. O aspecto aqui é esse, o outro não. No Velho Testamento, todos os sacrifícios que foram realizados, todas as cerimônias apontavam para Jesus. Apontavam para Jesus. Os sacrifícios, tudo era protótipo de Cristo. Tudo era protótipo de Cristo. Então, apenas se cumpriu em Cristo Jesus. E como ele diz aqui, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então ele continua falando, inclusive, Paulo escrevendo ainda aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. É bom que você vá anotando esses versículos, para que você fique com essa agenda, né, de textos e de passagens que falam sobre o tema, a certeza da salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha o que é que Paulo diz aqui: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Bom, nós vamos ver que a segurança eterna, a vida eterna, ela nos vai mostrar não só Paulo, mas inclusive também Pedro, um outro apóstolo, que deve ter tomado muitas lições aprendidas com Paulo, mas ele também fala, lembrando que
Lembrando que Paulo foi o apóstolo enviado aos gentios e Pedro foi o apóstolo enviado aos judeus. Então, muita coisa que Pedro tinha em mente era quanto às questões judaicas, ao judaísmo. E Paulo então mostrou para Pedro, inclusive, que não era somente os judeus, era também os gentios que, pelo fato de haverem rejeitado Jesus, agora abriu-se essa grande porta para os gentios crerem e se converterem. Então Pedro, depois de ouvir e aprender com Paulo, que certamente precisava de ouvi-lo, né? Teve muito que aprender com ele, na sua primeira epístola também, no capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ele diz aqui: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, aludindo que tudo tinha sido providenciado por Deus desde os céus. Paulo, escrevendo também aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, ele diz que nós fomos desde antes da fundação do mundo, antes dos séculos, todos nós fomos contemplados por esta vida ou essa salvação eterna. Então, para terminar, eu quero só citar aqui ainda João, Evangelho de João, capítulo 6, e aí a gente vai sair da introdução, capítulo 6, versículo 40 e 44. Evangelho de João 6, versos 40 e 44. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então isso aqui fecha a questão. João capítulo 6, versos 40 e 44. Fechada a questão, fica aqui agora bem claro que a salvação, a segurança eterna, o selo da salvação, que a gente vai ver já na conclusão dessa meditação, foi providencial por Deus. Providencial por Deus. Agora vamos aqui tecer o comentário ao texto que nós lemos. Nesse Evangelho de João, que para mim é o mais claro, é o mais objetivamente falando, claro, no sentido de João mostrar o desenvolvimento, não é, da salvação. João mostra que nesses 3 versículos apenas 7 lições importantes que vocês não podem deixar de sair daqui e, quando continuarmos, possivelmente esquecê-la. Jesus estava falando para aqueles que, ao ouvirem as suas palavras, crerem nas suas palavras, haveriam de confessar aquilo que haviam ouvido e crido. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, nesse versículo 27, que é o primeiro versículo que nós lemos, onde vamos basear aqui, ele usa um pronome possessivo: as minhas ovelhas. Jesus já estava considerando-as ovelhas suas, as minhas, pronome possessivo. Quando eu digo aquele carro é meu, porque eu tenho como provar que ele é meu. Quando eu comprei o carro, estou falando do automóvel, eu fui lá na empresa, onde eu na concessionária, adquiri o carro, está com a escritura no meu nome, e a gente recebe aquele recibo quando você vai transferir, vender, seja negociar, tem que ter aquele recibo com a sua assinatura reconhecida, firma. Então Jesus usou o pronome possessivo: as minhas ovelhas. É dele mesmo, é como esse automóvel, é como a sua casa própria.
É como você, quando foi casar, teve lá a certidão de casamento, lá reconhecida lá no cartório, registrado no cartório civil, que você é casado com fulana, com cicrano, está lá o registro, você tem é minha esposa, é meu marido, é meu carro, é minha casa. Então Jesus usou o pronome possessivo aqui, para dar logo de início, esse pontapé inicial, minhas ovelhas, as minhas ovelhas, amém? Pense nisso, você se sinta pertencente, já se sinta tomada, sido tomado como posse de Jesus, como aquele que é o seu Salvador, seu Redentor. As minhas ovelhas, amém, meus irmãos? As minhas ovelhas, esse é o primeiro pontapé inicial aqui. Reconhecem. Outra expressão também que ele usa aqui, não é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então vamos aqui ver as palavras-chave desse versículo 27. Primeiro, pronome possessivo. Segundo, eu as conheço. Aqui nós vemos, meus irmãos, traços de um pai que reconhece, não é, o filho que foi gerado, traços de um filho. Hoje a gente poderia até tomar isso como exemplo, né? Por exemplo, você casou, você tem um filho, tem uma filha, e você não pode negar que aquele filho é seu. Principalmente de um tempo desse para cá, hoje existe o teste do DNA. Um fio de cabelo, um fio de cabelo vai provar que eu sou filho do meu pai que me gerou e da minha mãe que me gerou. Um fio de cabelo. A saliva pode ser provada que você é filho daquele cidadão que lhe gerou, daquela mãe que lhe gerou, lhe pariu. Hoje em Israel existe, através de testes comprobatórios, pela saliva, se você é descendente de judeu ou não. Pela saliva. Você imagina que os estudiosos chegaram a esse ponto de descobrirem. Então, aquilo que você está ouvindo agora de manhã, não é apenas Jesus dizendo, usando o pronome possessivo, as minhas ovelhas, mas ele diz, eu as conheço. Eu as conheço. No verso 27 que nós estamos lendo aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Segunda coisa, é aqui a identidade filial, né? A terceira palavra aqui que ele usa no verso 27, e elas me seguem. Elas me seguem. O que é que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 11, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mas ele também disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Então quem vem a Jesus, primeiro, porque já passou a pertencer a ele. Segundo, ele as conhece. Terceiro, dentro desse verso 27, elas passam a segui-lo, porque elas estão identificadas com ele como ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio. Eu vou terminar porque o meu tempo está indo embora. Então vejam bem aqui, é importante você verificar três coisas aqui hoje pela manhã. Primeiro, ele usa o pronome possessivo, é muito importante você gravar isso na sua mente. Segundo, ele conhece, sabe que você realmente pertence a ele, né? Terceiro, e você, por ter essa convicção de ter crido nele, ouvido a sua voz, então passa automaticamente a obedecê-lo, a segui-lo. Você não está na igreja porque você simplesmente fez uma opção.
Você não está batizado ou é membro da igreja porque você achou que, dentre as decisões de alguém que escolhe uma determinada religião para seguir, você resolveu: vou seguir essa lei aqui dos crentes, eu vou ser crente, eu vou ser evangélico, eu quero ser protestante. Nós temos que crer, meus irmãos, que na eternidade de Deus, dentro dos decretos divinos, nós temos que admitir a predestinação. Eu já falei sobre isso aqui. Se você for ler Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele diz que Deus o escolheu desde quando ele estava no ventre. Salmo 139 é um outro salmo também, muito importante, que poderíamos citar. Há muitas passagens no Velho Testamento e no Novo Testamento que a gente vê Deus derramando luz. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, e vos designei para que vades e deis fruto. Ele foi quem abriu, os braços para me receber. Não fui eu, foi Ele. Então, meus irmãos, concluindo, a predestinação, inevitavelmente, ela entra aqui nesse estudo. Para a gente concluir, eu podia falar aqui muito sobre isso ainda, mas o tempo não permite. Mas Deus escolheu a nação de Israel, Deus escolheu Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele podia ter escolhido a China, ele podia ter escolhido o Japão, ele podia ter escolhido o Brasil, mas ele escolheu que nação? Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus, de acordo com Amós. Então a gente precisa de entender que Deus foi quem providenciou tudo. E para concluir, Paulo escrevendo aqui aos Efésios capítulo 3, no capítulo 1, verso 3 em diante, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua bondade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Aí você diz assim: pastor, isso não seria talvez uma interpretação que vai de encontro à Bíblia dizer que Deus não quer que nenhum homem se perca, assim que todos sejam salvos? Irmãos, alguns podem também dizer assim: Deus não seria injusto em salvar apenas alguns dentre muitos? Irmãos, todos pecaram, todos estão destituídos e todos carecem da glória de Deus, todos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Se Deus, por sua infinita graça e misericórdia, aprove a salvar aqueles que haveriam de crer nele, e a maioria não crê, Deus não está sendo injusto. Todos tiveram oportunidade, nenhum vai dizer que não teve oportunidade. Porém, Deus sabe, eu vou terminar com isso aqui, que dentre, eu vou usar aqui uma linguagem figurativa apenas, 1 milhão de pecadores, 1 milhão, apenas aqui uma linguagem figurativa, 1 milhão de pecadores. Ele sabe que esse milhão de pecadores que iriam ouvir a sua palavra, apenas 5 ou 3 iriam ouvir e crer, e que os 900 e tantos mil que rejeitou já estavam condenados e perdidos. Deus não está sendo injusto, não, eles já estavam condenados e perdidos, é que ouviram, mas não creram, não acreditaram, não aceitaram. Então aqueles que creram, aqueles que ouviram e creram, pela graça e misericórdia de Deus, através do sacrifício do seu Filho, é graça imerecida, favor imerecido, esses serão salvos. Deus não está sendo injusto, todos tiveram oportunidade. Então, dentro da predestinação, aqueles que ouviram e creram foram aqueles que realmente estavam com seus corações abertos para receber e reconhecer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para que eles obtivessem a salvação.
Quero agradecer a todos os internautas, telespectadores que estão conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo uma belíssima música interpretada por um dos cantores do Ministério da LPC. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, e tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não, pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive, e não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão